Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de quinta-feira, e hoje é dia 6 de março de 2025. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes, estamos contentes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua família, por todos vocês que fazem parte desse trabalho de evangelização que fazemos aqui. Sou feliz, grato a Deus por ter me incumbido, Essa responsabilidade é gratificante, porque Deus tem feito grandes coisas, Deus tem alcançado pessoas, Deus tem curado, libertado, Deus tem feito maravilhas. Isso tudo é para a glória e honra do nosso Deus. É Ele que faz. Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que sara, é Ele que transforma vidas. Tudo é Ele que faz. Somos apenas um vaso de barro, irmãos. De metal não, de barro nas mãos do oleiro. Ele faz, a gente faz e Ele faz de nós como Ele quiser. Tem vasos de honra, tem vasos de desonra. E eu procuro, pela graça de Deus, ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus nos livre de ser vaso de desonra, Queremos ser vasos de honra. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua saúde, a sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas Deus possa estar te abençoando. Já estivemos pela madrugada, pela manhã, nós só oramos nesta manhã, o Senhor nos levou a fazer uma oração intercessória em favor de todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco. Se você que não assistiu, pode assistir a live, está aqui no canal, que fizemos às 8 horas da manhã, foi só oração. Você que precisa da bênção de Deus, você que não participou, que não ouviu, está aqui no canal para você ouvir uma oração intercessória que nós fizemos, em favor de todos os nossos ouvintes. Estamos aqui nesta tarde para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazermos uma oração. E eu quero trazer uma palavra para nós refletirmos nesta tarde, que está na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, filho da fé de Paulo, Filho na fé de Paulo. Então, primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, sabemos que isso aqui é uma carta pastoral, Paulo instruindo o jovem pastor, Timóteo, como ele deveria se portar, como ele deveria escolher pessoas para ajudar ele na obra. E aqui ele traz uma exortação muito importante para que nós possamos entender, porque muitas pessoas, por falta de entendimento talvez na palavra, e às vezes até critica a gente de orar, pelas autoridades. Eu sei. Mas o irmão Eurípides fica orando para as autoridades corruptas, mas é bíblico. Não é eu que oro porque eu entendo assim. Não, é a Bíblia que nos ensina. Lembra quando o povo foi mandado para a Babilônia? Deus falou, ore pela paz aí onde você estiver, porque se tiver paz aí, vocês vão ter paz. Isso é bíblico. Então, não importa se o governo é corrupto, se o governo é bom, se o governo é ruim, se é da esquerda, se é da direita, é dever do cristão abençoar e orar. Porque temos a tendência, se não nos agrada, se não é do nosso partido, nós muitas das vezes criticamos, falamos mal. E orar, que a Bíblia ensina, é bíblico. Não é eu que estou inventando. E orar, será que nós temos feito a nossa parte? É obrigação da igreja, obrigação nossa, de estar orando para os governantes, para as autoridades, orando pelo país, pela nação. Então isso é uma obrigação nossa e é bíblica. Então aí muitas pessoas não concordam e às vezes até acham ruim. Pastor, mas você ora para um governo corrupto, a Deus abençoe. É dever nosso, é bíblico. Não é verdade? Então vamos para o texto. Olha só, está em, como eu disse, a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam de
deprecações, ou necessidades pessoais, né? Orações, petições, intercessões, aproximar de Deus com base num relacionamento aceito, e ações de graças, né? Louvor e adoração, que eu já falei, por todos os homens. Olha só, repetindo, ó, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens. Olha só o versículo 2, irmãos. Pelos reis. No caso nosso aqui, não temos realeza, no caso nosso aqui é pelo presidente. Né? Para quem país ainda aqui, acho na Inglaterra ainda tem rei, lá deve ser pelo rei. Na época tinha. Então, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, por todos que estão num governo civil. Por todos. Olha só. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, meus irmãos, é dever da igreja, é dever nosso, de estar orando, né, pedindo a Deus, intercedendo em favor das autoridades, né, intercedendo para que Deus possa intervir e abençoar. Mesmo o governo sendo, né, contrário ou ruim, ou, né, um governo que não é honesto, mas do dever da igreja, o que eu vejo biblicamente é estar orando. Quando Jesus veio no seu ministério, o que estava acontecendo? Israel estava sobre o jugo, ou estava debaixo do jugo de Roma. A gente vê que Israel estava ali, obedecendo, pagando tributos, subjugado por quem? Por Roma. Em que lugar a gente vê Jesus intervindo ali nesse sentido? Em que lugar a gente vê Jesus levantando motim, ou criticando César, ou criticando o governo romano? Você vê isso? Eu vejo Jesus muitas das vezes batendo de frente com a religiosidade da época. Você viu? Então, irmãos, se importa se o governo é bom, se o governo é ruim, a nossa obrigação, que a Bíblia, é orar. Para Deus abençoar, não é para matar, não, nem é para orar para Deus abençoar. Se o governo está lá, irmãos, foi o povo que escolheu, e sem a permissão de Deus nada acontece. Né? Teve um governo aí no passado, todos conhecem, que quando ele foi eleito, ele falou, nem Deus me tira de lá. Ele não chegou nem a governar. Ele foi soberbo, achando que era alguma coisa, a ponto de dizer, quando eu estiver lá no poder, nem Deus me tira de lá. Ficou doente, morreu antes de tomar posse. Então, com Deus, né, arrogância, a soberba, Deus abate mesmo. Então, irmãos, eu estou aqui, a gente não está aqui apoiando nem A, nem B, não sou disso. Nunca falei de política aqui no nosso canal. Sempre antes das eleições, nós falamos que a pessoa, né, deve pensar, raciocinar e fazer um voto consciente, não se vender. Isso aqui nós somos contra a pessoa que se vende, é comprada com cesta básica, é comprada não sei com quem, isso é errado. Mas hoje estamos nessa situação. Qual que é o dever da igreja? Qual é o nosso dever? De estar orando, pedindo que Deus venha abençoar esse governo. Porque olha aqui, admoesto, eu te exorto, Timóteo, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça, quer dizer, agradecendo a Deus, por todos os homens. Olha só o que a Bíblia ensina, por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, ou seja, num governo civil, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, né? Então o Senhor, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, devemos, né, estar intercedendo, orando, né, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Isso fala do governo que está, né? Isso fala que que nós devemos fazer orações, petições, clamar a Deus em favor do governo que está em eminência. Para quê, irmãos? Porque, olha só, para termos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom, Paulo falando. Isso é bom e agradável diante de Deus.
Então, isso é bom, é agradável diante de Deus. E muitas das vezes, irmãos, venha cá. Olha aqui para mim. Muitas das vezes somos bons para criticar. Ixi! E para orar? Por isso que eu falei, irmão, sem oração não vamos vencer. A igreja tem que orar. A igreja tem que clamar a Deus. Mas, pastor, o governo é corrupto. Vamos orar que Deus pode intervir. Não pedir para Deus matar, isso não é isso. Vamos orar para Deus fazer justiça. Deus, que a vontade do Senhor prevaleça. Não deixe que a injustiça reine. Muitas das vezes criticamos, né, comentamos, mas não fazemos o que a Bíblia ensina. Por isso que estamos aqui ensinando o que a Bíblia pede, o que a Bíblia ensina, que devemos... Paulo, ele exorta, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha o que a Bíblia ensina. Né? Devemos interceder pelos reis e todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, muitas das vezes, estamos falhando como igreja, no sentido de intercessão, e queremos os resultados, que o governo dê resultado. Muitas das vezes a falha está em nós, porque a Bíblia nos ensina a interceder. Não é amaldiçoar, não é criticar, não é ir lá quebrar tudo. A Bíblia não ensina isso. Ah, vou lá, vou quebrar tudo, vou resolver. Isso é certo? Isso é bíblico? Onde que Jesus ensina isso? Irmãos, nós precisamos entender que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Porque a oração não é poderosa, mas o Deus que ouve as orações, ele tem poder para pôr e tirar, irmãos. Muitas das vezes Deus permite o mal, irmãos. Escuta só, olha aqui para mim. Muitas das vezes Deus permite o mal para nos pôr no eixo. Para nos despertar, para nos levar a orar, para nós sermos afligidos, para vermos a necessidade de buscarmos ao Senhor. Muitas das vezes nós colocamos a confiança no homem, e Deus não aceita isso. A nossa confiança precisa ser em Deus. Aí Deus permite o mal para nos corrigir, porque Deus não é mal. Deus, ele não é no sentido assim, ele não é o criador do mal moral. Não. Deus não é o criador do mal moral. Mas Deus permite o mal. Por exemplo, a gente vê quando Israel pecava contra Deus, o que Deus permitia? Que o mal viesse sobre eles. O que era o mal que vinha sobre eles? Muitas das vezes Deus corrigia até mesmo com seca, falta de chuva. Para eles era uma coisa mal. Imagina ficar sem chover. Estamos vivendo uns dias, faz dias que não chove. Não é ruim, não é terrível, um calor. Então Deus permitia que não viesse chuva. Então é o mal que Deus permitia. Deus permitia e levantava nações, até mesmo nações piores do que os próprios povos de Deus, até pior do que eles, para corrigir eles. Era o mal, Deus levantava o mal para corrigir o povo. Mas não é que Deus é mal, ou Deus é criador do mal moral. Não. Ele usa situações que para nós é mal, é terrível, para o quê? Para nos corrigir. E aqui não é diferente. Talvez no nosso país estamos vivendo um momento tão ruim. Para quê? Para nós ficar criticando, ir para as redes sociais falar mal, ir para lá para o Congresso quebrar tudo. Não é isso. Para nós orarmos. Imagina-se que quando aconteceu que lá, em janeiro, imagina se aquele povo tivesse tudo de joelho, clamando ao Deus dos céus e Deus da terra. Eu acho que tinha tido muito mais efeito. Muitos estão presos, muitos foram presos injustamente, até hoje, muitos pagando um preço altíssimo por aquilo. E resolveu? Resolveu? Me responda. Nada. Então, meus irmãos, a luta nossa não é física. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é joelho no chão e boca do pó. A nossa luta é contra os demônios que estão agindo. Os demônios estão comandando. Se a igreja pôr de joelho, começar a orar, essas forças malignas enfraquecem. As forças malignas
são reduzidas. As forças do inimigo caem por terra. Então, meus irmãos, o caminho do cristão é a oração, é bíblico. É bíblico. Né? Muitos, às vezes, até criticam. Não pode, tem de amaldiçoar. Aonde que a Bíblia ensina isso? O senhor está apoiando, né, esse governo corrupto? Não, irmãos. Eu estou ensinando o que a Bíblia ensina. Devemos orar, interceder. É bíblico, admoesto-te, pois. Antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Não estou falando se nós orar, vamos ter um paraíso aqui na terra. Não. Mas Deus responde e melhora. A corrupção cai, né? As coisas que estão escondidas vêm à tona e Deus trabalha. Agora, se ficarmos criticando, falando mal, falando nossa maneira de pensar nas redes sociais, isso não resolve nada, irmãos. O que a Bíblia ensina, olha, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Precisamos de quietude. Precisamos de sossego. Uma vida sossegada. Em toda piedade. Né? Piedade e honestidade que precisamos em todas as áreas. Porque isso é bom e agradável a Deus. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, irmãos, é salvar todos. Essa é a vontade de Deus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus estão rejeitando a salvação. Aqueles que não recebem Jesus como Salvador, eles estão dando as costas para Deus. Mas nós, cristãos, temos o dever de orar para salvação. Olha lá, se a gente olhar ali na nossa capital aqui do nosso estado, né, em São Paulo, quantos ali, né, aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, naqueles lugares ali, só uma vida, irmãos, uma vida totalmente, né, presas, acorrentadas pelas forças inimigas. Se a igreja orar, se o povo orar, essas correntes são quebradas. Né? Se nós orarmos, se unirmos em oração, Deus move em favor dessas pessoas. Mas precisamos compargir no nosso coração, ter amor pelas almas, ter amor pela obra de Deus. Precisamos ter mais amor e menos ódio, amar mais e odiar menos. Justiça, nosso Deus é justo, Ele faz na hora dele. A ira devemos nos desviar, deixa Deus agir. E possamos, meu Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pôr a Bíblia como a nossa única regra de fé. Então, se a Bíblia está ensinando nós fazer intercessões para os nossos líderes, para os governos que estão em eminência, é dever nosso, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que a vontade dele que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que todos, né, se salvam, que todos venham ao conhecimento do sacrifício de Cristo, que deu a vida por nós para que nós possamos ser salvos. Amém, meus irmãos? Amém? Entenderam? Para que nós possamos praticar a palavra, não sermos ouvintes esquecidos, né? E orar, clamar pela nossa nação, clamar pelo nosso governo. Né? Não importa se te agrade ou não, temos que orar. É obrigação dos servos e das servas de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso agrada a Deus quando fazemos isso. Mas como eu disse aqui no início, é muito mais fácil ficar criticando, né? Fazendo paródia e aí vai, do que orarmos. Ah, irmãos,
quando entendermos o valor da oração, quando compreendermos o poder que Deus tem para agir através das nossas orações, com certeza o nosso conceito vai mudar. E vamos ser crentes vitoriosos. Crentes, verdadeiramente cheios do poder de Deus. Amém? Vamos orar nesta tarde por tudo que o Senhor tem feito. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, aprendendo mais uma porção da palavra do Senhor. Que a vontade do Senhor é que todos se salvem. A vontade do Senhor é salvar a todos. Mas, infelizmente, sabemos que nem todos dão atenção à palavra do Senhor. Nem todos abrem o coração para que Jesus venha trabalhar. Mas nós te damos graças, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor abriu o nosso entendimento e nós ouvimos a tua voz. E nós entendemos o que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Senhor, nesta tarde eu quero orar e interceder em favor do nosso país, como a palavra do Senhor nos ensina, que devemos orar pelos reis, por as autoridades que estão em eminência. Nós oramos pelo nosso Brasil. Nós oramos pelas autoridades do nosso país, tanto estadual, como federal, como municipal. Nós oramos pelas autoridades constituídas. Eu sei, ó Pai, que se o Senhor não permitir, ninguém sobe lá no poder. Se está lá porque o Senhor permitiu. Talvez o Senhor não quis, mas o Senhor permitiu. Mas que nós que estamos aqui, Pai, devemos orar, fazer deprecações, intercessões, orações, ação de graça em favor de todos os homens. Deus, nós oramos, abençoa o nosso Brasil. Senhor, tira a corrupção do nosso país. Traz a justiça, Senhor. Traz a piedade. Traz a honestidade para o nosso país. Nos livra, Pai, das mãos dos homens malignos. Senhor, abençoa esta nação, Pai. Abençoa, Senhor, a agricultura. Abençoa a geração de energia. Abençoa, Senhor, meu Deus, as indústrias, Pai. Abençoa, meu Deus, os campos, as fazendas, as hortas que produzem mantimento, verdura. Abençoa a educação, a segurança. Abençoa, Pai, a saúde, Pai, do nosso país. Os médicos, Pai. Abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, os juízes, os advogados. Pai, que possa haver honestidade, que possa haver, meu Deus, justiça no nosso país. Pai, tenha misericórdia do Brasil, sara a nossa terra. Abençoa a tua igreja, que muitos já têm se corrompido. Mas o Senhor, com certeza, o Senhor vai intervir, porque a igreja é do Senhor. A igreja não é nossa, não é do pastor, mas a igreja é do Senhor. Pai, nós entregamos a igreja do Senhor nas tuas mãos. Desperta a tua igreja, aviva. Meu Pai, traz, Senhor, meu Deus, um discernimento espiritual para a igreja. Pai, traz um avivamento. Manifesta os dons do Espírito Santo no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo, que possamos querer ser cheios do Espírito Santo. Pai, abençoa as famílias. Sabemos que Satanás, meu Pai, ele tenta de toda maneira desconfigurar as famílias. Porque a família é bênção. A família, Senhor, está na mente do Senhor. A família, a sociedade depende da família. E a igreja também, Senhor. Ô, Senhor, é projeto do Senhor a família. E o mundo, Pai, o sistema, Satanás com seus demônios usando pessoas, quer desconfigurar as famílias, fazendo gambiarra, fazendo aquilo que desagrada os olhos do Senhor. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia das nações, meu Pai. Que possa ter paz, que possa buscar o Senhor, que o Senhor possa ser o Deus das nações. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Abençoa o teu povo nesta tarde.
Aonde esta oração chegar, abençoa o lar, a família. Abençoa aqueles que estão doentes, ministra a cura. Aqueles que estão hospitalizados, Deus visita eles. Dá saúde, Pai, ministra a bênção, Pai, sobre o teu povo. Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Uma ótima tarde, uma ótima noite. Que o Senhor possa estar contigo aonde você estiver. Vamos ficando por aqui. Eu vou deixar um testemunho agora, o mesmo que eu pus na meia-noite. Achei muito bonito o testemunho, muito edificante. Vou pôr ele novamente agora nessa tarde, que talvez alguém não assistiu a oração da madrugada. Você vai ter a oportunidade de ouvir esse testemunho. Vem ouvir comigo esse testemunho. É uma benção. Deus é fiel. Toda a honra a Ele. Ficam todos com Deus. Ótima tarde e até a meia-noite na oração da madrugada, se Deus quiser. Paz do Senhor, irmã Débora, presbítero Eurípides, venho aqui agradecer vocês pelas orações, que eu pedi vocês oração, porque eu não estava conseguindo sair de uma depressão que já vinha. Na verdade, eu tive depressão a primeira vez há 20 anos atrás, mas como eu sou muito elétrica, eu sou uma pessoa muito agitada, eu consegui superar essa depressão com a graça de Deus. Mas agora, vindo a Covid, né, em 2019, eu acho, e fechou as igrejas todas, fecharam as igrejas, eu entrei novamente num processo de depressão. Só que essa depressão, ela veio assim, ficou 4 anos. Durante 4 anos eu não consegui voltar para a igreja, porque as igrejas tinham fechado, depois a igreja abriu, e eu não conseguia voltar para a igreja. Eu fazia as coisas assim, empurrado por obrigação mesmo, coisas que não tinha como eu deixar, mas a gente é falho, né? Então, nessa época do Covid, eu passei a seguir vocês, a orar com vocês. Vocês foram um bênção na minha vida, porque se não fosse a oração de vocês, eu não tinha conseguido. Só que eu não conseguia voltar para a igreja. Aí, como eu vi, né, ouvindo os testemunhos dos irmãos, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo mais ficar nesse quadro de depressão. Aí eu pedi para vocês oração sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico. E graças a Deus eu pedi vocês oração numa semana, na outra semana, não, em janeiro desse ano, para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, eu consegui voltar para a igreja. E eu consegui voltar para a igreja, para glorificar o nome do Senhor. E eu consegui voltar para o curso de teologia que eu fazia e ficou parado durante 4 anos. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor e para avivar a fé dos irmãos, que eles não venham desistir. Se eles têm problema com os filhos deles, se eles têm problema com o esposo, o que for na área financeira, para eles confiarem no Senhor, que Deus faz milagre. Eu sou um milagre, para a glória de Deus. Muito obrigado, eu agradeço vocês em nome de Jesus.